Um, dois, três, gravando. Vamos lá então, galera. Nosso tema hoje é sobre moda e mediana, de tendência centralizada. O que eu pretendo fazer? Eu vou falar aqui do conceito, colocar aqui algumas ideias, depois a gente vai na apostila finalizar os exercícios praticando, tá? Tem 2 minutos para eu finalizar. Se sobrar tempo, a gente volta a trabalhar alguns que você fizer a tarefa. Ok? Combinado? Moda. O que seria moda? Moda, quando você tem uma distribuição de dados, ou, né, uma coleta de dados, moda é aquele dado que aparece com a maior frequência, ou seja, aparece mais vezes, tá? Então, só para vocês terem o conceito, moda é o valor que possui a maior frequência, aparece mais vezes. Então, você tem uma moda. Vou colocar um exemplo aqui, para a gente estar discutindo essa moda. No primeiro exemplo, vou colocar um conjunto de valores, certo? Nesse conjunto de valores, eu queria que vocês apresentassem a moda. E me dissesse quantas modas tem nesse conjunto de valores. Pode falar. A moda é 5, professor? Por que o 5 é a moda? É porque ele aparece 3 vezes. Perfeito. Então, quantas modas tem? É só os 5, né? Porque pode acontecer ter uma distribuição apresentar mais de uma moda. Mas pode acontecer isso? Pode. Certo? E pode acontecer de uma distribuição não ter modas. Quando todo mundo tem a mesma frequência, não tem ninguém destacando. Moda é aquilo que tem maior frequência. Se todos tiverem a mesma frequência, a distribuição não tem moda. Ela é conhecida como amodal. Essa aqui tem uma única moda, ela é unimodal, certo? Então, nós temos aqui a moda, o 5. Por quê? O 5, na distribuição, apareceu 3 vezes, enquanto o 2 apareceu 2 vezes. Então, o 5 é a nossa moda. Agora, analise com muita calma qual seria a moda apresentada nessa distribuição. Ok? Qual que seria a moda? Percebe? Ó? Todos os números que estão nessa distribuição têm a mesma frequência. No caso aqui, aparece uma única vez. Então, aqui a gente não tem moda. Então, é a distribuição amodal. Ou seja, aqui não tem moda, tá? Não tem ninguém em destaque. E para finalizar o conceito, a ideia, vamos colocar mais esse exemplo aqui, onde eu tenho essa distribuição, que eu preparei aqui para não ficar perdendo muito tempo. Veja, nessa distribuição, quais são as modas aqui? Veja, o 7 aparece 2 vezes e o 5 também aparece 2 vezes. Então, nós temos aqui uma distribuição bimodal, ou seja, 2 modas, onde as modas são 5 e 7. Não faz mais nada, você só indica as modas, tá? Pudesse fazer média, tá? São 2 valores representados como moda. Esse é o problema. Mas posso ter mais de 2 valores? Pode. Certo? Sempre aqueles que têm mais frequência, ele vai ser considerado a moda. Ok? Nenhuma dúvida, né? Nós temos a mediana. Mediana. Mediana, juntamente com a média, é bastante explorado nas questões do Enem. O cara que elabora as questões do Enem de estatística gosta muito desses 2 temas aí, média e mediana. Alguém pode dizer o conceito da mediana? Basicamente, o que você entende de mediana? Vamos lá? Não sei explicar o que é mediana, professor. Mediana. Termo central. Ponto central. Mas o que você tem que fazer para pegar o ponto central? Tem que colocar em ordem a nossa distribuição. Colocar o rol, né, ordenado. Do menor para o maior ou do maior para o menor. Aí aquele que fica no centro é chamado de mediana. Então, vamos dizer que a mediana é o ponto central de uma sequência ordenada.
certo? Você colocar na ordem, vai lá no ponto central, você vai ter a mediana. Vou colocar aqui duas situações, exemplo para a mediana, duas situações. Vou colocar aqui uma letra A, um conjunto, onde eu tenho os números ok. Veja só a distribuição, está toda bagunçada. Então, você vai calcular a mediana, toma cuidado. Eu já vi alunos perder questão, prova do Enem, ou até mesmo do vestibular, dele vir aqui, pegar quem está no centro e falar, essa é a mediana. Ele esqueceu de um detalhe, colocar em ordem. Então, para você definir a mediana, você tem que colocar em ordem. Cara, se você não colocar em ordem, vir aqui, quem está no centro é o 9, falar que a mediana é o 9, você vai errar a questão. Então, o que você tem que fazer? Colocar em ordem. Então, vai lá no papel, coloque em ordem, do menor para o maior, é mais prático, certo? E aí você vai identificar quem fica no centro. Porque essa distribuição, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Ela tem 9 elementos, certo? Significa que só vai ter um valor no centro, tá? Então, você colocando em ordem, vou colocar em ordem aqui, digamos assim, em ordem. Nós temos 1, colocando em ordem. Depois acho que é o 5 a mediana, professor. Oi? Eu acho que é o 5 a mediana. Perfeito, vamos ver aqui. E os números repetidos tem que repetir também na hora de fazer a distribuição ordenada, tá? Não vai colocar o 3 numa única vez. Então, você vai ter aqui o 3, 3 novamente, depois você tem o 5, 5 novamente, 6, 7, 8, não esqueci ninguém, né? E o 9, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 valores estão aqui, beleza? Então, coloquei. Aí você vai verificar quem ficou no centro. Se você observar, eu tenho aqui 4, aqui eu tenho 4. Exatamente o 5 é o ponto central. Então, podemos dizer que a mediana é o 5, certo? Então, nesse caso, aqui é bem tranquilo, tá? É só ordenar. Existem situações na prova do Enem que ele coloca esses dados em gráfico, aquele gráfico de linhas, a gente vai colocando os pontos exatamente nos valores, sobe, desce, tá? Então, quando eu pedir mediana, você vai pegar naqueles gráficos de linhas do Enem, por exemplo, vai pegando do menor para o maior, vai juntando os valores e verificando quem fica no ponto central, tá? Então, muito atento, tá? Para esse assunto na prova do Enem. É até interessante, futuramente, quando chegar na véspera do Enem, eu dar uma pincelada nesse tópico para vocês pegarem todas as questões e acertarem. Cai bastante. Beleza, então vamos para o próximo exemplo. Aqui o que acontece? Nesse exemplo A, o número de dados distribuído aqui é um número ímpar. Se é um número ímpar, eu tenho somente um valor no centro. E quando o número é par, eu vou ter 2 valores no centro, onde eu faço a média desses 2 valores. A regra é a mesma, coloque os dados ordenados e verifique quem ficou no centro, certo? Quando eu tenho um número ímpar de dados, eu vou ter um único valor no centro. Quando tiver um número par de dados distribuídos, eu vou ter 2 valores no centro, onde eu vou ter que fazer uma média entre esses valores. Veja o exemplo que eu vou colocar aqui com o número par agora, certo? Vou colocar um exemplo aqui que apresenta um número par de dados. Vamos pegar essa distribuição aqui na letra B. Gostaria que vocês colocassem na ordem esse exemplo e apresentassem aqui o valor da mediana. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 valores que eu coloquei nessa distribuição aqui. 8 valores. Então, diga para mim, qual é a mediana? Gente, não deixa eu falando sozinho. É horrível já estar sozinho na frente do computador. Se vocês não dialogar comigo, vai ficar muito chato para mim. Fico bem deprimido. Vamos lá então, galera. Então, vamos lá. A gente vai, o quê? Colocar em ordem e vamos pegar os 2 valores que vão ficar no centro, tá? Cuidado, se você não ordenar, você corre o risco de errar a sua mediana. Então, vamos ordenar a nossa sequência. Então, ficamos assim. 1. Depois do 1, nós temos o 3. Depois do 3, nós temos na ordem crescente o 5.
Depois do 5, nós vamos ter o 7 duas vezes. O 7 nós temos o 8 e depois o 9. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não esqueci de ninguém. São 8 termos que apareceram na distribuição. Agora veja, você tem esses dois termos aqui, ó, aparecendo no centro. Você tem 3 termos antes, 3 termos depois. Então, esses dois termos aparecem no centro. A mediana dessa distribuição, ela vai ser a média. Tu vai somar 5 mais 7, dividir por 2, você vai chegar em 12. Então, a nossa mediana deu 6. Você percebe que o valor 6 nem aparece na listagem. Então, é comum você encontrar a mediana com valores que não estão na listagem. Daí significa que saiu de uma média. Beleza? Gente, ficou alguma dúvida no conceito básico de moda e mediana? Bem tranquilo? Bem de boa. Eu vou colocar aqui agora uma tabela, porque é na tabela que é bem comum vocês encontrarem, principalmente cálculo de média e mediana. Eu quero que vocês me passem o valor da mediana com os dados ordenados e organizados na tabela, que vamos chamar de dados agrupados. Vou pegar aqui o paninho, vou limpar aqui, vou colocar uma tabela e vocês vão me fornecer dessa tabela a mediana. Cuidado! Esses dados da mediana, eles estão agrupados na tabela, certo? Vou colocar aqui um exemplo chamado de letra C. Muito comum vocês terem essas tabelas nas suas questões, certo? Geralmente uma tabelinha que traga aqui, por exemplo, número de alunos e nota desses alunos. Aí traz assim, 6 alunos com nota 6, 8 alunos com nota 7, 6 alunos com nota 8, 4 alunos com nota 9 e 6 alunos com nota 10. Então tem aqui a quantidade de alunos e aqui o valor da nota de cada um deles. Minha pergunta é bem simples, tá? Qual é a mediana dessas notas? A mediana dessas notas. Eu te dei o dado agrupado agora. Uma saída seria você pegar a nota 6 e colocar ela 6 vezes aqui. Ó. Abrir aqui o rol. Depois você pega a nota 7, abre ela 8 vezes. A nota 8, abre mais 6 vezes. Isso vai te dar muito trabalho. Certo? Toda vez que os dados vêm agrupados em tabela, os valores já vêm na ordem crescente. Certo? Quando está agrupado em tabela, ele já vem na ordem crescente. Eu tenho aqui a frequência e a nota na ordem crescente. Beleza? Qual que é a dica? Primeira coisa, verifique quantos alunos foram pesquisados, somando as frequências dos alunos. Quantos alunos foram pesquisados? Vamos lá? 6, 6, 12, com 8, 20, 24, 30 alunos pesquisados. Então, o total de alunos são 30 alunos, certo? Seria a soma desses alunos, 30 alunos, beleza? Então, tem uma quantidade par de dados. Provavelmente, eu vou ter 2 valores para formar a mediana. Em dados agrupados, você faz o seguinte. Primeiro, você vai descobrir qual que é a posição que vai estar formando a mediana. Porque, ó, da primeira posição, colocando lá no hall, da primeira posição até a 6ª posição, a nota vale 6. O 6 vai ficar repetindo. Da 7ª posição até a 14ª, vai valer 7 a nota. Você abrir o hall, né? Então, o que você pode fazer? Descobrir quais são as posições que vão formar a mediana. Eu faria mais ou menos essa regrinha aqui quando eu for na tabela. Posição da mediana. Pega a quantidade, 30, dividido por 2, nós vamos ter 15. Então, na ordem ali, o termo que ocupar, vou chamar de A15, a 15ª posição, e o termo que ocupar a 16ª posição, esses 2 termos vão formar a mediana.
é sempre quando o número for par, você saber qual que é a posição, divide por 2, vai dar a posição 15. E aí você sabe que o termo que está na posição 15 e o termo que está na posição 16, os dois vão estar no centro. Certo? Sempre que você achou o 15, soma mais um, dá a outra posição. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, né? Então, a posição 15 e a posição 16 vão estar formando a mediana. Deixa eu só deitar. Alguma dúvida nisso? Como que eu vou descobrir os dados que estão ocupando essa posição? Como? Somando a frequência e acumulando. Por exemplo, quando você tem do primeiro ao sexto, está valendo 6. Se você somar 6, somar aqui 6 mais 8, somar aqui, ó, aqui vai dar 14. Ou seja, as 6 primeiras vale 6, aí da sétima até a 14ª vale 7. Vamos somar. Esse 14 somado com 6 aqui, ó, vai dar 20. Certo? Veja só. Eu tenho aqui 6, 6 mais 8 vai dar 14. Ajuda aí se eu estiver errando. Então, nós temos aqui a posição 20. Tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Se você observar, da primeira até a sexta está valendo 6. Da sétima até a 14ª está valendo 7. E da 14ª até a 20ª posição, os termos estão valendo 8. Significa o quê? Que os dois termos que vão estar no centro, que seria o A15. Por que é o A15? É só você pegar o total e dividir por 2, vai dar a posição do centro. Está valendo 8. E o A16 também vai valer 8. Por que os dois vão valer 8? Porque a soma, eu peguei aqui, ó, vou acumulando a frequência. 6, 6 mais 8, 14. Quando eu somar aquela frequência que o resultado passar da posição ou chegar na posição, o dado associado a ela vai formar a mediana. Certo? Então, nós temos aqui, ó, a nossa mediana valendo, se fazer a média, 8. Então, a nota mediana aqui dessa tabela é a nota 8. Tá? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode falar, Gabriela. Galera, só para recapitular, se eu tenho dado na tabela, são dados agrupados, eu quero saber a posição da mediana. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou recapitular aqui, é descobrir qual é o número de dados que eu tenho. No caso aqui eu tenho 30. Então tem uma quantidade par, certo? Eu vou descobrir qual que é a posição da mediana. Eu vou fazer aqui de novo, a posição. Ele ficou meio escondidinho. Eu vou pegar a quantidade de dados que eu tenho, que é 30, e vou dividir por 2, porque é par. 15. Isso significa que o dado na ordem crescente que ocupar a 15ª posição, ele vai estar formando a mediana, certo? Então, nós sabemos que o A15 vai formar a mediana, que é o que está na 15ª posição, e o A16, que são duas posições que vão formar a mediana. Se você pensar na distribuição dessas notas aqui no hall, né, abrir elas aqui, esse 6 aqui vai representar as 6 primeiras posições, porque vai ser 6, 6, 6, 6, perto das 6 primeiras posições. E esse 7 aqui vai aparecer 8 vezes, ele vai da 7ª posição até a 14ª, certo? Aí, o 8 ele vai aparecer 6 vezes, ele vai da 15ª posição até a 20ª posição, certo? Beleza. Qual que é a dica rápida? Você faz o seguinte, quando for tabela para achar a mediana. Tu vai somando as frequências. Começa com 6, 6 mais 8, 14. Observa o resultado, certo? Pega esse 14, soma mais 6, vai dar 20. Observa o resultado. Aí vai somando. Quando você fizer a soma aqui, ó, 6 mais 8 deu 14, 14, ele não chegou no 15. Ele está abaixo, certo? Ele não chegou no 15. Quando você somar no 14, o 6 vai chegar a 20. Ou seja, o resultado passou de 15, passou de 16, chegou no 20. Então, quando eu somar aqui a frequência e o resultado da soma chegar na posição, ou
passar dessa posição, o dado associado a essa frequência, ele vai compor a mediana. Não sei se eu fiz entender, certo? Então, eu vou acumulando lá na tabela, até a soma da frequência chegar na posição da mediana. Quando eu faço essa soma e o resultado chegar na posição da mediana ou passar dessa posição, o dado associado a essa frequência ele vai compor a mediana. Então, o que acontece? Quando eu somei 6, o resultado de somar 14 mais 6 deu 20. O resultado passou de 15, então o A15 vai valer 8. E o resultado também passou de 16, vai valer 8. Aí você só faz a média. Aqui, no caso, a média vai só colocar 8 mais 8 dividido por 2. Então, a mediana aqui vai dar 8. Tudo bem, Gabriel? Essa é a ideia, beleza? Em dados tabelados, dados agrupados, beleza? Uma outra situação. Eu vou apagar aqui esse dado da tabela e vou colocar uma outra situação. Uma situação que apresenta um número ímpar de dados. Vou fazer minha colinha aqui, que foi para ir mais rápido. A mesma ideia, só que agora eu vou colocar com o número ímpar de dados. Vou chamar aqui de letra B. Vamos colocar aqui a tabelinha novamente. Vamos colocar aqui 4 alunos atingindo nota 4, pior a nota dos alunos. 8 alunos com nota 6. 3 alunos com nota 7. 9 alunos com nota 8. E 7 alunos com nota 10. Vamos aí. A ideia é a mesma, certo? Primeiro, se é com dado tabelado, você vai somar o total de alunos, a frequência de alunos, saber quantos alunos foram pesquisados, certo? Então, vamos me ajudar aqui com a soma. 7, 3, 10. 10, 19. 27, 31. Então, são 31 alunos pesquisados. Então, a soma desses alunos, 31. Significa que eu tenho uma distribuição com a quantidade ímpar de dados. O que quer dizer com isso? Eu tenho um valor só no centro. E qual será o valor, qual será a posição do centro aqui nesse caso? Qual que é a posição, quando eu colocar na ordem crescente, vai ocupar a posição central? Pode dizer? São 31 valores, quando você colocar na ordem crescente, vai ter uma posição que fica no centro. Então, vamos lá. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho 31 valores. Se eu dividir 31 por 2, vai dar 15,5. Então, a posição que está no centro é a posição 16. Certo? Uma outra maneira de você calcular essa posição, que vai formar a mediana, seria, como é um número ímpar, somar 1 na quantidade, para ficar um número par, dividido por 2. Então, ó, 16 seria a posição que vai formar a mediana. Certo? O que você vai fazer? Vai ter que descobrir quem é o termo que está na posição 16 quando colocado na ordem crescente. Tá? Vamos lá, então. Mesma ideia da anterior. Você vai acumular a frequência até a sua soma chegar no 16 ou passar do 16. Certo? Então, vamos lá? Fazendo a soma acumulada aqui, eu tenho 4. Aí, quando eu somar 4 com 8 aqui, eu vou chegar no 12. E quando eu somar o 8 com o 12 com 3, eu vou chegar no 15. Veja, chegou bem perto, certo? Somando aqui. E quando eu somar o 15 com 9, eu vou chegar no 24. Certo? Cheguei no 24. 15 com 9. Significa que a frequência 8, quando eu somei com 4, chegou no 12. 12 não é a posição da mediana. A mediana é a posição 16. Quando eu peguei o 12, somei com 3, deu 15. 15 ainda não é a posição da mediana. A posição da mediana é 16. Quando eu somei 15 com 9, deu 24. 24 passou do 16. Então, ela pode chegar no número ou ela pode passar. Então, se ela passou, significa que o dado que está associado com a frequência 9 é a nossa mediana. Certo? Então, nós temos aqui a nossa mediana valendo 8. Ok?
Então, essa é a ideia de você calcular a mediana em dados tabelados. Por quê? É muito perigoso você chegar aqui e pegar o valor que fica no centro. Ah, chegar lá, o 7 é a minha mediana. Não. Toma cuidado. Identifique qual é o total de dados pesquisados, certo? Verifique se é uma quantidade ímpar. Se for uma quantidade ímpar, você vai ter um valor só. Se for uma quantidade par, você vai ter dois valores que vão estar ocupando o centro dessa distribuição. Então, o que você vai fazer nesse caso? Não compensa você abrir o rol aqui e colocar todos os dados. De repente, você pega uma tabela que tem mais de 100 pesquisados. O ideal é você fazer pela frequência acumulada. Descobre a posição e vai acumulando a frequência. Aquela frequência que você somar e o resultado chegar na posição ou ultrapassar, o dado associado àquela frequência vai compor a mediana. Fechado? Tranquilo? Ou ficou alguma dúvida? Ótimo. Então, é o cálculo de mediana através de dados tabelados. Tá? Vou colocar aqui para vocês os exercícios propostos para vocês fazerem o mesmo esquema. Vou abrir 24 horas. Você tem, a partir do momento que eu liberar, que vai ser daqui a pouquinho, até amanhã, nesse mesmo horário, para mandar esses exercícios já para eu fazer, compor minha avaliação contínua de vocês. Certo? Vou separar aqui, vou limpar o quadro aqui e vou colocar para vocês os exercícios. Tá? Então, vamos lá. Então, na apostila de vocês, certo? Vocês vão pegar aí. Página 185. Desenvolvendo habilidades. Exercícios. Nesse caso aqui, 01, 03. Página 186, ainda desenvolvendo habilidades, exercício 7. Página 187, complementar, exercícios 4. E ainda, página, deixa eu colocar aqui na frente, que vai apagar. Página 188, complementar, o complementar número 6. Então, são esses exercícios que estou propondo para vocês fixarem o que eu falei na aula de hoje, para entrar como um complemento da nossa aula, tá? Então, vai lá, faça a sua resolução. Não esqueça de colocar o nome, a caneta, ou seja, manuscrito, na foto, tá? Não é só mandar a foto pronta, preciso do nome de vocês. Você mesmo escreve o nome e a série e manda lá na foto pra gente, tá? Beleza? Conto com vocês. Na semana que vem, vou só recapitular alguns exercícios desse tópico, a gente vai falar sobre dispersão, sobre desvio padrão, variância. É um tópico assim, menos cobrado, vamos dizer assim, tá? Gente, estourei meu tempo aqui até 11h25, estou chegando em 11h28. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Ó, enviar no Classroom, tá? Só para responder a sua dúvida. Enviar o exercício lá no Classroom. Vou deixar uma atividade lá, que vai ser essa indicação das páginas dos exercícios, tá? Você só abre lá e coloca a tua resolução lá e devolve para mim, certo? Assim que eu estiver listando, que eu vou listar de ontem, né? Eu vou dar um okzinho lá para você vai receber a mensagem que eu já olhei, tá? Muito obrigado, até o próximo